Neste programa de mais um aniversário do projeto Viva Porto Velho, é com grande satisfação que trazemos para a entrevista de hoje alguém que tem tudo a ver com o nosso projeto nativista. Estamos trazendo uma pessoa que nasceu aqui, na maternidade Darcy Vargas, a única que existia naquele tempo, onde nasceram tantas pessoas e que marca a história da assistência à saúde de uma maneira bem interessante. Ele é filho de família pioneira, sim, que já é uma família que prestou grandes serviços, tanto da parte da mãe dele quanto do pai, à nossa cidade, ao nosso estado. E já ocupou diversos cargos, inclusive essa história ele próprio vai contar, eu faço questão. É gente muito nossa. Estou falando do secretário de Estado da Educação, Emerson Castro. Boa tarde, Emerson. É um grande prazer, de verdade, conversar com você. Você é um jovem ainda, que tem uma trajetória muito interessante na área legislativa e, mais recentemente, na área executiva. Mas eu vou fazer questão que você mesmo conte um pouco dessa história, que a despeito da sua idade já é bem densa, com vários cargos ocupados. Fale-nos então dessa história aí. Doutor Viriato, obrigado aí pela oportunidade. Me sinto muito honrado de estar aqui, né? Tantas pessoas importantes para a nossa cidade já passaram aqui pelo seu crivo de entrevista e eu fico muito honrado mesmo, de verdade. Muito obrigado pela oportunidade. A gente estava conversando anteriormente, eu realmente estou muito novo, porque eu não tenho nem cabelo branco, né? Você pode observar. Mas eu sou, com muito orgulho, filho de Porto Velho, nós somos, né? E a minha família vem desde bisavó nascida em Porto Velho. São 5 gerações de porto-velhenses, desde antes da Madeira Mamoré. Mas particularmente, a minha história foi sendo feita assim. Tem uma frase, tem um poema muito interessante, que é Caminante no se hace camino. Caminho se faz caminhando. Faz caminhando. Então, eu não planejei nada. Assim, eu vim meio que numa brincadeira, eu sou da iniciativa privada. Eu dava curso de paraquedismo, eu tocava hotel, fazia shows na cidade. A minha vida era outra, tocar violão com meus amigos, era outra história de vida. E a pedido da família e a pedido de um amigo, que é meu amigo até hoje, que é o Everton Leone, ele era deputado estadual e saiu candidato a prefeito. E pediu que eu fosse candidato a vereador, à época pelo PSDB. Eu falei que não, relutei muito. Ele insistiu, conseguiu me filiar ao PSDB e fui candidato a primeira vez, fiquei na primeira suplência, mas acabei assumindo logo em seguida a vereança. Então, nisso foram 2 mandatos de vereador. Só que no segundo mandato, certa vez, na recepção lá do nosso hotel do Aquários, eu tinha uma admiração muito grande desde menino, mesmo nunca pensando em ser político, eu tinha admiração pela redemocratização do Brasil, a história toda, quem viveu a década de 70, 80, então tinha isso muito vivo. A nova Constituição, a Constituinte, então isso é meio lúdico para quem é dessa época, com mais de 40 anos, digamos assim. E o MDB sempre teve um papel muito importante nesse processo, essencial. E eu tinha essa admiração. E uma vez na recepção do hotel, conversando com um deputado federal, eu falei da minha admiração do partido, e falou, mas por que você não veio a primeira vez logo pelo PMDB? Eu falei, porque eu não tive convite. O meu convite veio do PSDB, de um amigo, mas eu gostaria sempre de ter ido para o PMDB, um partido que eu admiro muito. Ele me fez o convite, vou fazer um café na manhã no dia tal aqui para ele filiar. Fez o café, não pôde vir por causa de uma votação em Brasília, era deputado federal, mas quem veio foi o Michel Temer, substituindo ele. Aí estava o senador Raup, estava o Amir Lando, estava a deputada Marinha e foi o ato de filiação ao PMDB. Esse deputado federal veio a se tornar o governador hoje do estado de Rondônia, o governador Confúcio Moura. Então, são 12 anos que a gente tem de convívio. E de lá para cá, militei na juventude do partido, fui secretário municipal de esporte, participei de convenções, participei de disputas internas dentro do partido, que são naturais com relação à vaga para a vice-prefeitura.
do ex-prefeito Alberto Sobrinho, fui vice-prefeito, assumi a prefeitura. Quando eu assumi a prefeitura, no exercício da prefeitura no final do mandato, foi um período muito tenso e em seguida fiz a transição com o atual prefeito, Dr. Mauro, de uma maneira muito, acho que muito ordeira, muito tranquila com a equipe de transição dele. Organizamos a prefeitura e entregamos a gestão da maneira como ele pediu, com relação às contas, com relação aos orçamentos, às rubricas orçamentárias. Inclusive vetei todas as emendas de vereadores que tinham. O Dr. Mauro entrou com toda a tranquilidade financeira e orçamentária que deveria entrar. Em seguida, tive 2 dias de febre, de tanta tensão. Foram 16, 18 horas, eu não dormia. Foi um negócio muito tenso mesmo para mim, minha família. E eu falei para minha esposa, ó, acabou, minha vida pública acabou, estou cansado, não quero mais isso não. Fui tirar férias de 40 dias. No 6º dia, eu recebo a ligação, eu estava na praia do governador Confuso, falei, Emerson, tudo bem? Tudo bom. Queria conversar com você. Eu falei, ó, agora tá difícil que eu tô aqui na praia. Conversando com sol e com mar. E eu tinha tomado uma cerveja lá, eu falei, ó, agora não dá, tá difícil que eu tô aqui na Bahia. E ele falou, então é o seguinte, vou logo direto, eu quero que você venha para assumir a Secretaria de Estado de Desenvolvimento. E eu acho que eu só aceitei porque eu tinha tomado uma cerveja. Eu voltei atrás em todo o meu compromisso de não continuar mais na vida pública. E assumi a Secretaria de Desenvolvimento. Na confiança desse governo, é uma pessoa que eu gosto muito e confio, acredito. E em seguida veio o convite para a Secretaria de Educação, que era algo também eu não esperava. E foi num período muito turbulento da minha vida que tive um problema sério com a saúde da minha mãe, depois meu pai, né? 2 semanas depois, perdi minha mãe, 2 semanas depois meu pai ainda teve que fazer intervenções cardíacas muito importantes, mas graças a Deus está tudo bem. Mas assumi a SEDUC sem conhecer da educação. O que eu conheço é só do que a minha mãe falava, que ela era professora, foi professora do Samaritana, era empresária, mas antes tinha sido professora. E falava muito da vivência, do sacrifício que é lecionar, alfabetizar, porque a origem e o fim dos problemas da educação no Brasil está na alfabetização. Às vezes a gente se engana quando fala temos que fazer mais faculdades, temos que fazer mais institutos federais. Não, nós temos que melhorar a alfabetização. É lá na raiz. A árvore com raiz fraca, ela vai ser fraca a vida inteira. Corrigindo a alfabetização desse país, a gente melhora tudo. Senso crítico, leitura, interpretação de texto, matemática, tudo. Tudo melhora na alfabetização. Então, eu ouvi muito isso e apliquei isso, estou aplicando isso na minha gestão na SEDUC. Mas, por sorte, também na Secretaria, nós temos uma equipe de técnicos e técnicas maravilhosas. Praticamente não houve mudança, porque houve uma mudança de velocidade só. E hoje, uma secretaria que eu briguei para não assumir, eu passei 1 mês para aceitar o convite do governador, e hoje eu já brigo para ficar. Eu me apaixonei pela educação, me apaixonei pelas pessoas, pelos profissionais da educação. Você disse aí no início da entrevista que estava disposto a deixar a vida pública, certamente que no momento, após aqueles estresses todos, aquela fase final do governo do Sobrinho, e é natural que nesses momentos, às vezes, as pessoas fazem reflexões que depois até se arrependem. Aí você, depois, logo, quase que uma sequência, assumiu secretarias e essa da educação, uma secretaria geralmente problemática, porque nós sabemos que, em essência, a educação só é prioridade no discurso político. A educação é a saúde. Mas é algo complexo, é algo que demanda ainda muitas modificações na sua essência, inclusive nos currículos, na metodologia e uma série de coisas. E você, então, teve a coragem de assumir uma coisa que você não tinha, digamos assim, uma afinidade mais específica, por não ser professor, não ser da área. Você achou que, eu gostaria de saber a tua opinião, ao chegar lá na secretaria, qual foi a sua interpretação inicial do que encontrou? Primeiro, nós não podemos nos avorar a dizer que a Secretaria de Educação não pode receber planejamento. Diferentemente da Secretaria de Saúde, onde há um ativismo judicial muito forte,
mandatos de segurança, constantes mandatos de segurança. Você vê implementações de rotinas do governo federal, uma vacina nova, uma intervenção nova que tem que ser implementada no estado, tem que ser implementada no município. Então, foge todo o planejamento que você faz no final de ano, para o ano seguinte, fica perdido. É um mandato de segurança que tem que cumprir, tem que internar alguém, tem que... Então, essas coisas atrapalham muito o planejamento financeiro e de ações de uma Secretaria de Saúde. Já na educação, não. Existe algum ativismo judicial? Existe, mas é muito pouco. A primeira coisa que eu fiz como secretário foi buscar exatamente esses órgãos, os órgãos de controle externo, os órgãos representativos da sociedade. O secretário nunca tinha ido numa reunião da Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, eu fui. Nunca tinha ido no Conselho Estadual de Educação, eu fui. Procurei os promotores ligados à educação, à causa da educação no Ministério Público. Procurei o Tribunal de Contas, já fui no pleno do Tribunal de Contas. Então, esses órgãos que vão me fiscalizar e que, inclusive, vão analisar as minhas contas após eu sair, que eu vou sair, é fato, e eu me preocupo com o dia que eu vou sair, não é com a minha entrada, sempre. Isso, eu sempre tive essa preocupação em todos os cargos. Esses órgãos eu logo procurei. E hoje eles estão no dia a dia nosso. O Tribunal de Contas, eu tenho muito que agradecer, o conselheiro Benedito, o conselheiro Crispim, o conselheiro substituto, doutor Osmar Dias, fez um trabalho, um diagnóstico maravilhoso da educação, trabalhou 4 meses dentro da SEDUC com os nossos técnicos, o técnico do Tribunal de Contas. Esse diagnóstico me foi apresentado, vai pautar várias decisões nossas no dia a dia na SEDUC. Já estive com o doutor Everton, doutor Vitac, doutor Marcelo Lima, com a doutora Vera, procuradora de Educação. Então, você, dessas instituições fiscalizadoras, você depois de todos esses contatos, eu tive a convicção que cabia planejamento na educação, fizemos um planejamento, fiz um encontro com todos os diretores de Estado pela primeira vez, reunimos 419 diretores de Estado no final de semana. Quantas escolas tem estaduais? 419. 419. São 24 mil servidores, 250 mil alunos, aproximadamente 250 mil alunos. Fizemos um encontro com todos os diretores, apresentamos nosso planejamento pedagógico de investimentos. Eles estão assenhorados das informações. Trabalhamos com os professores, criamos ouvidoria. Hoje existe um canal de comunicação com o cidadão, com o cliente da rede, com o servidor da rede e a SEDUC. Enfim, a SEDUC derrubou as paredes e se espalhou pelo Estado, através das secretarias municipais, através dos conselhos, do Conselho Estadual, dos órgãos de controle e, principalmente, atendendo e ouvindo ao nosso contribuinte, que é a quem a gente presta serviço e devemos dar a resposta que eles esperam. As condições, qual a sua avaliação hoje das condições das escolas estaduais, as estruturas? Vamos começar pela estrutura. Melhorou muito, nesse governo melhorou muito. Em primeiro lugar, houve a implementação da gestão democrática. O diretor hoje ele é eleito, escolhido pelo corpo acadêmico, ele não se subordina ao secretário. A gente sabia como é que era antigamente, fui vereador. O cidadão era escolhido para ser diretor de escola, para fazer cabo eleitoral de luxo, de deputado, do próprio secretário às vezes, e assim sucessivamente. Hoje não, ele não se subordina a mim não, eu tenho que convencê-lo, eu tenho que envolvê-lo no processo educacional, senão ele resiste e tem prerrogativa para isso. Foi aplicada a gestão democrática, o PROAF, que é o recurso que é repassado para as escolas, que era de R$3 por aluno, hoje é R$8 por aluno, então quase triplicou. Tem escola que tem R$100 mil em caixa, que já reformou fachada, que já acertou rede elétrica. Estamos climatizando todas as escolas do Estado, isso é fato. Esse ano a gente climatiza todas as escolas do Estado. Nós temos... Informatização também. Informatização. Nós temos a aplicação de um projeto chamado Face Escola. Todas as escolas têm sua fanpage, estão criando boas rotinas de gestão, diário escolar eletrônico. O nosso sistema de diário escolar hoje, o professor lança a falta do aluno, se tiver cadastrado o e-mail do pai, automaticamente o sistema comunica por e-mail o pai, avisando, eu falo que é o dedo duro do bem, avisa ao pai que o aluno faltou à aula. E a gente quer, inclusive, migrar para SMS também. Então, infraestrutura, recursos humanos. Isso quando você entrou não havia? Não, isso tudo são coisas novas, estou falando coisas desse governo. Recursos humanos, havia mais de 30 RENs, representações de ensino.
foram reduzidas para 13 coordenadorias regionais de ensino. Então, muitos professores, muitos técnicos de educação que estavam, às vezes, pendurados nessas redes mesmo, que estavam lá, não estavam trabalhando tanto quanto nós precisávamos na rede, voltaram para a rede para ampliar a quantidade de salas, para ampliar a oferta de vaga. Hoje, você pode observar, na chamada escolar que tivemos esse ano, nós tivemos filas em 3 escolas, basicamente. Uma em Vilhena e 2 em Porto Velho, que é a João Bento e a Tiradentes. A Tiradentes já é processo seletivo, tamanho a quantidade de pessoas que querem ir para lá. A João Bento pela notoriedade da qualidade do grupo gestor lá, o professor Chiquinho, o diretor Chiquinho e toda a equipe que coordena lá. Mas não é fila porque não tem vaga nas outras escolas, é porque os pais, às vezes, moram no Nacional e querem que o filho estude na Zona Sul, lá na João Bento. Mas se otimizarmos as vagas com as demandas, nós temos hoje vagas para atender toda a nossa rede sem nenhum problema. Como está a relação do governo, da secretaria, com os professores? A relação... Eu tive muita sorte, assim... não é sorte pela facilidade, mas pelo conhecimento das pessoas. Eu fui vereador com o vereador Manuel do Sintero. Hoje ele é o presidente do Sintero. Então, o Nereu, que faz para a diretoria, é uma pessoa que eu conheço, me relaciono bem. A ex-presidente é Claudir. O próprio Roberto foi fundador. O diálogo ficou mais fácil. Muito fácil. É um diálogo respeitoso. Não, fácil nunca é. Claro. Fácil nunca é, porque eles sabem muito dos números. Então eu tenho que ir preparado para reuniões. Mas é um diálogo respeitoso, eles me conhecem. Os números do Estado são abertos. Eles conhecem os contratos que nós temos, eles sabem o orçamento que nós temos. Então eles sabem até onde esticar a corda. Se esticar mais do que pode, a corda rompe e não é bom para ninguém. Não é bom para o sindicato, não é bom para o profissional de educação e muito menos ainda para o aluno. Então, nesse processo de diálogo, eu estou nesse momento, inclusive, em negociação com eles e está avançando bastante, graças a Deus. Vai haver um encontro com o governador e a diretoria do sindicato. Eu acho que a gente pacifica esse ano quanto aos avanços salariais que a gente tem que apresentar ao sindicato. Quais os projetos que você pretende viabilizar ainda este ano, nesta gestão do governador Confúcio? Então, até o final do ano, quais são os seus projetos em andamento ou para serem iniciados? Esse ano nós fortalecemos a correção de fluxo. Correção de fluxo é algo que também não tinha em outros governos. Foi lançado nesse governo tanto a correção de fluxo quanto as escolas integrais. A correção de fluxo é o quê? Tinha muito aluno nossa rede de 15, 16 anos que estava na 5ª série, 6ª série, 6º ano, 7º ano. Quer dizer, totalmente distorcida a idade e o fluxo que ele deveria, a série que ele deveria cursar. Então fizemos convênio com o Instituto Ayrton Senna para fazer a correção de fluxo de aluno de 1º a 5º ano, no primeiro ciclo, com a Fundação Roberto Marinho para a correção de fluxo do 2º ciclo dos alunos. Nós temos hoje cerca de 7 mil alunos em correção de fluxo. A nossa necessidade é muito maior que isso, mas já é um quantitativo muito expressivo. Nós temos o Instituto Falcone, INDG, fazendo a reestruturação de toda a SEDUC, eliminando repetições de rotina, economizando ações, desburocratizando as nossas ações dentro da SEDUC para dar respostas mais rápidas e mais eficientes e mais baratas para o poder público. A SEDUC, até o final desse ano, vai estar organizada a um nível de que quem quer que seja o secretário, ele, ao toque de dedo, seguindo as rotinas de reuniões, de visitas e de viagens ao interior, de rotinas de relacionamento, ele não vai ter nenhuma dificuldade em tocar essa máquina. Vai ser uma estrutura a nível de multinacional em termos de organização, digitalização de processos, certificação dos processos, monitoramento de escolas, índices. Eu estou muito empolgado com esse momento, porque é um momento que é o que eu gosto de fazer. Apesar de ter sido vereador, eu me encontrei na gestão, eu me encontrei no executivo, que eu pude pegar o que eu aprendi na iniciativa privada e aplicar, e é possível aplicar o nível de competitividade e de qualidade na gestão pública. Emerson, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, que é um dia especial, que hoje nós estamos, aliás, foi ontem, dia 22, completando 6 anos desse projeto Viva Porto Velho, um projeto que tem tudo a ver de gente como você, gente daqui,
Quer dizer, nós fazemos um nativismo sem sectarismo. Todos que vêm de fora e que efetivamente vêm bem intencionados e trabalham em favor das legítimas questões do povo de Rondônia, nós recebemos com muita atenção, muito carinho e o apoio que for necessário. Mas você é filho daqui, nasceu aqui, de família pioneira, quer dizer, nós temos aqui um bom exemplo para passar a nossa mensagem nativista de que realmente o nosso estado de Rondônia precisa, sim, claro, das pessoas que vêm trazer seus conhecimentos, sua boa vontade, tentar realizar seus sonhos aqui, mas não pode prescindir de pessoas que ajudaram a construir de fato, com sua vida e de suas famílias, esse estado tão pujante que é a nossa Rondônia. Coloco aí as nossas câmeras para suas considerações finais. Obrigado. É louvável, é muito importante enaltecer quem construiu essa terra. Só que Rondônia é uma mini Brasil, né? Então, como você falou, nós não podemos rechaçar os que vieram para cá de fora para construir, até porque nós temos aqui sulistas, nordestinos, gente da Centro-Oeste, do Brasil inteiro e agora até haitianos também, que fazem parte da cultura nossa aqui. Nós temos mais de 4 mil haitianos residindo aqui no estado de Rondônia. E com relação ao poder público, foi o segundo momento que eu falei que eu ia estar fora da política. O primeiro momento, eu fui diretor de turismo do Chiquilito. E quando a gente fala de Porto Velho, a gente fala de carinho, amor por essa terra aqui, nós nunca tivemos um gestor com tanto amor por Porto Velho quanto Chiquilito. Um líder carismático que ele era, e eu admirava muito ele. Eu fui diretor de turismo da época com ele por 5 meses, tive um AVC, tive uma isquemia à época, saí, e naquela época eu falei, não quero mais saber disso. Eu paguei minha língua 2 vezes já, e eu não vou mais falar isso, eu vou tocar e deixar a minha vida me levar. Isso. Muito obrigado pela oportunidade, Opa, um grande abraço a meu. vocês que nos prestigiaram com essa audiência. A você vai ficar aí, é claro que Viva Porto Velho continua.